Então, eu acho que assessoria, o principal é a gente colocar isso, né? Que é um prestador de serviço. Perfeito. Né? E não só para fazer o back-office, para fazer cálculo, não. Né? É para capacitação, é para treinamento. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do Tex Talk na 4ª temporada. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Hélio Opípari. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você pelo convite. Agradecer a Nicole também por toda a atenção que ela deu aí para organizar o evento. Muito bom. Sim. Eu vou contar um pouquinho do Hélio, bem breve, mas aí vocês vão conhecer efetivamente quem é o Hélio no nosso papo. Então, o Hélio é o fundador da Opípari, que é uma assessoria de seguros, uma das grandes assessorias de seguros do país, desde maio de 1989, né, quando foi fundada, presidente da Aconseg, desde janeiro de 2020. A Aconseg é a Associação das Assessorias, né, presidente da Aconseg de São Paulo, especialista em seguros. O Hélio é formado em engenharia mecânica e possui mais de 30 anos de experiência nessa área. E vocês vão entender um pouquinho de como isso aconteceu, como as coisas, os eventos se desdobraram. Hélio, eu frequentemente falo, né? Às vezes a gente vai para os eventos do mercado de seguros, mas isso acontece em qualquer indústria. E você vê alguém falando, parece que foi tudo planejado, tinha 6 anos e ia ser presidente da Microsoft, né? E, na verdade, a vida normalmente não é assim, né? É uma sequência de fatos que você vai tomando essas direções. Como que foi sua decisão para... Você é de uma família já do mercado de seguros, né? Como foi essa decisão para você ir para a engenharia mecânica? Por que engenharia mecânica? Oi, Mir. Eu venho de uma geração, né? Eu entrei na faculdade na década de 70, 78. Naquela época, os jovens homens adoravam automóvel. A gente tinha uma fascinação por automóvel. E gostava muito de cálculo. E também a gente não tinha, naquela época, o número de cursos que você tem hoje. Sim. Cursos na área de humanas muito atraentes. Né? Então, ou você ia ser médico, advogado, engenheiro, e quando você ficava meio na dúvida, você fazia administração de empresa. Né? Então, comecei a fazer engenharia mecânica, e depois fiz nos 2 últimos anos produção, aí peguei um pouco mais de administração, e me formei em 83. Legal. Não trabalhei na área de engenharia. A década de 80 foi uma década, né, muito difícil, uma década considerada a década perdida. Sim. E já entrei no seguro. Mas eu acho que o curso de engenharia para mim foi muito bom. Né? A engenharia proporciona aí um raciocínio lógico, um raciocínio cartesiano. Quando você hoje tem um problema, você acaba achando as soluções melhores para aquele tipo de problema. Então, realmente, apesar de não ter trabalhado em engenharia mecânica, eu acho que ela me ajudou muito na minha formação profissional. E como que você vai para o mercado de seguros? Como que seguros entra na tua vida, né? Eu me formei em 83 e veja, é o que você falou, eu venho de uma família, meu pai um segurador, né? Respiro seguro desde criancinha, em casa, mas nunca teve uma forçação de barra para seguir a carreira na área de seguros. Mas eu me formo em 83, década de 80, uma década perdida. Na área econômica, uma década já com sinais de hiperinflação, 83 inflação alta, mas depois a gente, mais para o final da década, 87, 88, começa a hiperinflação no Brasil. Um país endividado, com uma dívida externa muito grande, baixo crescimento. Né? Então, não tinha muitas opções. E no meu último ano de faculdade, eu tinha que fazer um estágio. E não estava conseguindo fazer um estágio. Né? As dificuldades eram muito grandes, as indústrias não estavam contratando. E a Sul América, naquele momento, em 83, Sul América, eu acho que é uma companhia, você conhece o mercado, é uma companhia de vanguarda, eu acho que ela está sempre um pouco à frente, está sempre enxergando alguns movimentos que mais tarde o mercado enxerga. E naquele momento, em 83, a Sul América, o Grupo Sul América tinha 3 companhias de seguro. A própria Sul América, a Sul América Bandeirante, que é a companhia que meu pai
trabalhava, e a Sul América Unibanco. Então, 3 empresas de mercados diferentes. A Sul América Bandeirante era uma seguradora muito voltada ao atendimento ao corretor de seguros. A Sul América Unibanco, canal bancário. Tá. Então, forte era o Bancassurance. E a Sul América tinha os inspetores de produção, que eram também um canal muito forte dentro da Sul América, os inspetores que cuidavam de corretores. Quando ela tem essas 3 companhias, ela vê ali cada uma com o seu departamento de sinistro, com o seu departamento de engenharia, análise de risco, liquidação de sinistro, então coisas, cada uma tinha o seu. Ela falou, então vamos criar uma empresa para prestar serviço para as nossas 3 seguradoras. Em 83, ela cria uma empresa que chamava-se Perfect, que era uma prestadora de serviço para as 3 seguradoras. Então é bem esse momento Interessante. que eu acabo entrando para trabalhar na área de engenharia da Perfect. Né? Uma empresa com grandes desafios. Então, nós, como funcionários da Perfect, atender esses 3 canais diferentes, né? E a ideia da Sul América era ter um tratamento homogêneo para as 3 seguradoras, muito difícil, né? Cada um atuando num nicho de mercado, como eu te disse, corretores, banco, inspetores. São necessidades São necessidades diferentes, né? Aí a Perfect, ela dura de 83 a 86, e as seguradoras, essas 3 seguradoras, trabalhavam independentes. Tá. Cada um com a sua marca, cada um com o seu mercado. Em 86, a Sul América resolve fundir todas as empresas dentro da Sul América, e aí não viu mais necessidade de existir a Perfecta. Aí, nesse momento, eu saio da Perfecta e vou para dentro da Sul América, onde gerenciei algumas áreas técnicas até 89. Então, essa é a minha história aí. Caramba, legal. De comecinho de carreira. E a gente pesquisou um pouco sobre você, né? E você e seu irmão viajavam com seu pai, fazendo algumas vendas, né? Exato. E você acha que essa experiência, de alguma forma, não só do seguro, mas da importância da venda, da importância do explicar, né? De construir a necessidade, porque é comum no mercado, né? A gente fala, ninguém acorda querendo comprar seguro. Mas todo mundo acorda querendo estar confortável, estar bem e tal. De alguma forma, você acha que isso foi importante para você no desdobramento da tua... Com certeza, né, Emílio? Eu acho que o subconsciente da gente vai sendo formado aí, né? Mas essa história de viajar com meu pai é começo dos anos 70. Né? A gente morava em Poços de Caldas, sul de Minas. Nós somos de Uberaba, no Triângulo. Mas passei até os 14 anos, a gente morou em Poços de Caldas. E a gente saía com meu pai visitando todo o interior de Minas, estrada de terra, adorava aquilo. Legal. E eu acho que ali a gente acaba vendo um pouco, né, a função de um corretor de seguros, né, de proteção, de gostar de pessoas, né, o tratamento que se dá a um corretor de seguros. Então, eu acho que foi bastante enriquecedor ali naquele começo. Agora, você me relembrou aí, eu garoto, né, e como a gente está aqui dentro de uma empresa de tecnologia, então as pessoas que estão nos ouvindo aqui, muitos jovens que não fazem ideia, né, o Brasil no final dos anos 60, início dos anos 70, né, como era muito diferente, né? Então eu me lembro, meu pai de manhã, meu pai trabalhava em Poços de Caldas e a matriz da seguradora era São Paulo. Tá. Então de manhã ele pegava o telefone fixo, claro, ligava para telefonista, o nosso número de telefone era 3805. Então tinha 9.999, no máximo 9.000 telefones na cidade de Poços de Caldas. Mas meu pai ligava para a telefonista, Maria, eu preciso de uma ligação urgente para São Paulo hoje. Aí a Maria falava, você olha, hoje está muito difícil. Uma ligação para São Paulo hoje vai demorar de 8 a 10 horas. Maria, mas me ajuda, não dá, senhor. Então ele pegava um carro, saía de Poços de Caldas, andava 200 e tantos quilômetros. Era mais rápido vir de carro do que ligar. Para um assunto que resolveria numa ligação. Então, um assunto de 10, 15 minutos. Né? Então,
Ô, Emir, você fala, pô, Hélio, você tá velho, isso aí faz muito tempo. Isso década de 70. O celular, né, 94, né, Sim. com a privatização tudo melhorou muito. Mas não é tanto tempo, não. Não. Para a gente ter uma noção como a tecnologia, né, como as coisas mudaram. Né? Hoje eu estou com você aqui, se a gente quiser ligar para o Japão, né, uma coisa tão óbvia pelo computador, pelo celular, por qualquer outro dispositivo, aí a gente consegue falar. E interessante imaginar que, até quando a gente fez a pesquisa, pensando, pô, mas saía para vender de porta em porta tal, mas será que... Não, mas imagina, se uma ligação era assim, como que a informação circulava? Como que as pessoas conheciam o que dava? Alguém tinha que contar, alguém tinha que ir lá contar para ela, né? Então, você vê que eu conversei nessa temporada com o Zé, e ele contou uma história sobre uma pessoa perguntou para ele, ela mora numa comunidade no Rio de Janeiro, e ela perguntou para ele, mas eu posso ter seguro de vida? Ele falou, pode. Mas por que você... Não, porque eu moro numa comunidade, será que pode? Então, assim, você vê que essa carência de informação, às vezes, né? Assim, tem tecnologia, tem tudo, tal, não sei o quê, mas às vezes isso tudo não resolve, né? Isso é meio, não é... A figura do corretor, do contato humano tal, é completamente diferente, né? Sem dúvida alguma. E nessa fase que a gente viajava com meu pai pelo interior, né, um seguro que era realmente a base de receita de muitas seguradoras era o DPVAT, era o bilhete. Né? Então a gente até achava estranho, né? Meu pai chegava, recolhia um monte de papel, fazia a cobrança, pegava dinheiro, entregava um monte de papel de novo, os bilhetes para serem vendidos, né? E depois que a gente foi aprendendo e vendo como é que funcionava o seguro. Interessante. Tudo muito físico, né? É. Eu acho curioso, eu estava até conversando com o pessoal no escritório, tem umas tabelas aqui dentro que tem nomes do jeito que meu pai chamava dentro da corretora de seguros. Então, uma tabela que faz o agendamento eletrônico dentro do teleporte e tal, dentro, no código, chama agendão. Porque era um agendão mesmo, físico, que ele agendava ligar para a pessoa daqui a 12 meses. Né? E, Hélio, e nessa tua jornada lá dentro da Sul América, qual foi o que te desencadeou o desejo, né? Por que você foi construir a sua assessoria e por que uma assessoria? Perfeito. Então eu fico na Sul América de 83 a 89. Em 89, o modelo de assessorias como a gente tem hoje, que é empresas prestadoras de serviço, não é consolidadoras de corretores, né? Nós somos contratados pelas seguradoras para prestar serviço por uma grade de corretores. Começou no Rio de Janeiro, em 85, dentro da Bandeirante, Sul América Bandeirante, até para resolver um problema interno, que nessa integração da Sul América ia ter dispensa de muita gente. Tinha lá pessoas de mais idade, e meu pai chamou na época o Antônio Carlos Senra, que era um gerente comercial, falou, Senra, ó, a gente vai ter que dispensar, vamos fazer um negócio. A gente dispensa todo mundo, toda a sua equipe, né? Mas vocês continuam trabalhando com a Sul América como prestadores de serviços, atendendo esses corretores que vocês já atendem. Né? Aí ele se sentiu ali na obrigação de acolher aquelas pessoas que seriam mandadas embora. Então, o Senra monta uma assessoria em 85, né? Tornou-se líder de mercado ali, começaram a aparecer outras, mas ele um pouco à frente. Isso no Rio. No Rio. Em 89, ele resolve vir para São Paulo. Aí procura meu pai e fala, eu quero montar uma sucursal em São Paulo. Me indica uma pessoa. Meu pai pensou primeiro num superintendente muito amigo dele que estava saindo da Sul América, aposentando, e trocou uma ideia com a minha mãe. Ô, Lecino, apareceu uma oportunidade, eu estou querendo, eu acho que o Fontoura que está saindo seria bom. E minha mãe, na sabedoria de mãe, ela falou, Hélio, sempre que aparece uma oportunidade, você sempre procura um corretor, ou um funcionário, um amigo, por que você não oferece para um dos seus filhos? Na época, era eu e o outro irmão meu que já trabalhava em seguro também. Meu pai falou, mas o Hélio trabalha em área técnica, já está tão bem na Sul América, acho que tem uma carreira para seguir lá. Falou, mas pergunta. E eu
Na época, quase que recém-casado, muito jovem, falei, pô, topo, né? E acabei entrando, ficando sócio do Senra em São Paulo e montamos assessoria em São Paulo, né? Ela já se chamava O Piper Não, ainda não, não? não chamava. Era Era Senra, né? Senra. Que é o sobrenome do Antônio Sim, sim. Carlos. E a gente fica juntos aí até 2005, mas 2002 o Antônio Carlos, o pai, falece, uma morte prematura em 2002. A gente continua sócios, eu com o filho dele, mas não tinha muita mais sinergia, cada um tinha o seu mercado, o seu jeito de trabalhar. Em 2005 a gente resolve a rescindir essa sociedade com a Senra e montamos a Piper. Estamos aí até hoje, aí 34 anos, né, de Fantástico. 89 para hoje. Muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Ver, na verdade, construir uma mudança grande do mercado de seguros, né? Assessoria, naquele momento, era algo muito característico da Sul América ou outras companhias já trabalhavam também nesse modelo? Algumas entrando, né? Mas a Sul América foi realmente, vamos dizer assim, o berço das assessorias no Rio. Quando vem para São Paulo, eu com Sul América, né? Mas logo as outras companhias, né? Claro que não como hoje, né? Que é um trabalho já consolidado, Sim. as pessoas entendendo um pouco mais. Mas a gente teve muita dificuldade de fazer parcerias naquele momento. Era um modelo novo de negócio, né? Tanto as seguradoras como os corretores não entendiam. Naquele tempo, Hélio, qual que era... explicando antes de perguntar, né? Eu gosto muito de entender quais eram os medos, né? A gente estava conversando aqui em off e eu comentei que no mercado do teleporte, né, de multicálculo, o medo das seguradoras é que fosse ser vendido só preço. Então, até a forma pejorativa era leilão online, né? Que falava, bom, o corretor agora só vai vender preço, o que não acontece, não aconteceu. Naquele momento, você sabe dizer qual era esse medo? Qual que era, não sei se medo, mas qual que era a resistência que se tinha a esse novo modelo para você conseguir fazer parcerias com as seguradoras? O mercado, na década de 80, experimentou ali alguns modelos. A gente sempre teve alguns modelos, né, de corretores se juntando, grupos Sim. se formando, né? E naquele momento a gente teve uma experiência ruim no mercado paulista de plataformas de seguro, né? Que eram um corretor consolidando outros corretores embaixo, né? Recebendo comissão, repassando para os outros, e ali teve alguns problemas com esse modelo de plataforma. Então, eu acho que essa era a resistência pelo lado das seguradoras. E para os corretores, um modelo muito novo, né? Falar, pô, mas quem faz isso é a seguradora. Agora, uma empresa prestando serviço pela seguradora acabava não entendendo, o que era super natural, né? Tudo que é novo causa esse impacto, né? Mas eu acho que mais o que dificultou o início da operação de assessorias era esse lado negativo que as plataformas acabaram criando, principalmente em São Paulo. Interessante. Eu, durante muito tempo, ouvia confusão entre plataforma e assessoria, né? Que ou que eram a mesma coisa, ou que não sabiam explicar qual era a diferença de uma coisa e de outra. E normalmente os corretores falavam, tá bom, e para assessoria eu pago quanto? Aí você fala, não é esse o modelo. Né? Eu falo, não, mas para a plataforma eu pago. Eu falo, então, esse é um dos pontos, não só esse, né, mas esse é um dos pontos de diferença. Né? Sem dúvida. Não tem, até explicando, né? Ou para quem está entrando no mercado, enfim, como que funciona o modelo de assessoria via de regra? Qual que é o modelo de remuneração da assessoria e por que um corretor prefere trabalhar via uma assessoria? Como que isso se dá? Perfeito. Veja, eu acho que conceitualmente isso que é muito importante, né? A assessoria não é corretor de seguros. Né? Já parte desse princípio que nós não somos corretores. Nós não somos concorrentes dos nossos clientes, que são os corretores de seguros. Nós somos prestadoras de serviço contratados pela seguradora para prestar serviço para os corretores. Tá. Né? A remuneração, quem nos paga são as seguradoras, não são os corretores. Então, e o corretor, ao trabalhar também com assessoria, ele não perde vínculo com a seguradora. Falar, você está com uma assessoria agora, então você não pode conversar com a seguradora. Não, ele tem um plus ali de ter
uma pessoa prestando serviços para ele, sem detrimento nenhum à sua remuneração. Quem nos paga Perfeito. são as seguradoras. E eu acho que é muito importante quando a gente pega os outros modelos, né? Você tem um corretor que consolida outros embaixo, né? Mais por um caráter comercial, de ter uma produção mais robusta, de ter alguma condição diferenciada com alguma seguradora. Alguns outros se juntam, criam uma unidade para prestar serviços para todos aqueles outros, né? Mas todos esses modelos, quando o corretor adere a esses modelos, ele perde uma coisa muito importante, que é a identidade dele, né? A produção dele não é mais do corretor EMI, passa a ser de um corretor lá em cima, né? Ao perder essa identidade, ele também perde alguns benefícios que as seguradoras dão, de uma comissão adicional, uma viagem, um reconhecimento, né? Ele deixa de escrever uma história dentro daquela seguradora. E o corretor, às vezes, quando começa, ele fala, pô, para mim tá bom, mas a coisa vai evoluindo, né? Ele começa a crescer, mas ele não criou uma história dele dentro da seguradora, né? A assessoria já não proporciona isso. O corretor está lendo a produção ali se o EMIR for o corretor, o EMIR é ele que vai participar de todos os benefícios daquela seguradora e criando realmente a sua história no mercado todo, né? Então, eu acho que a assessoria, o principal é a gente colocar isso, né? Que é um prestador de serviço, né? E não só para fazer o back-office, para fazer cálculo, não, né? É para capacitação, é para treinamento, né? É para ajudá-lo a desenvolver parte de tecnologia, convênios que as assessorias podem fazer com empresas de tecnologia e trazer isso para os corretores. Então, é muito mais do que simplesmente fazer ali o back-office para o corretor. Acho que tem bastante coisa aí. Legal. Assim, eu acho que tem um perfil, como você mencionou, do corretor que está começando a carreira, ele frequentemente é atendido por uma assessoria. Depende da companhia, depende da região, cada cenários às vezes um pouco diferentes, mas majoritariamente é assim. Agora, não tem um ponto limite. Então, o corretor foi se destacando, uma operação excelente, batendo metas, crescendo, enfim, ele não tem uma necessidade de deixar de ser atendido por uma assessoria. Ou tem? Não tem. Não tem. Claro que o nosso mercado, realmente, para formação de corretor, para capacitação, a gente vai trabalhar muito forte com corretor pequeno e médio. Uhum. Né? Mas a gente tem dentro das nossas grades, as assessorias de modo geral, corretores grandes, que às vezes é um produto de uma seguradora, né, que ele precisa fazer, né, ele se cadastra numa seguradora, numa assessoria, não quer criar, às vezes, vínculo com uma seguradora, porque não tem muito negócio, e Perfeito. acaba utilizando as assessorias, né? Como a gente tem 34 anos aí, a gente tem corretores grandes trabalhando com a gente, às vezes no produto específico. Muitos que começaram pequenos com a gente, ocupando uma salinha dentro da minha estrutura, e hoje são corretores grandes e continuam com assessoria, né? Então, eu acho que o corretor ganha muito com a assessoria. As assessorias hoje, muitos parceiros seguradoras, onde ele vai tratar de um assunto no local, ele trata um assunto em 6, 7 seguradoras, né? Leva um risco diferente, a gente, com o número de seguradoras que a gente tem, a gente consegue ver qual que é a melhor oportunidade para ele naquele negócio, né? Então, eu acho que é um modelo aí consolidado e que eu vejo aí um futuro muito bom para as assessorias. E você fez parte da fundação da Consegue? Isso. Quando chegou em 2003, né, o mercado já tinha aí, a gente começou a Consegue com 14 assessorias fundadoras. Tá. A gente já viu que o mercado estava crescendo, né, e a gente precisava realmente criar uma associação com o intuito de difundir o nosso trabalho, né, mostrar tanto para o segurador como para o corretor o que a gente veio fazer nesse mercado, né? E aí a gente cria a Consegue, com 14 sócios fundadores, e hoje temos aí 41 assessorias linkadas à Consegue São Paulo, capital interior de São Paulo. E quantas corretoras são atendidas por essas 41?
Hoje, os números da Aconseg, a gente faz um trabalho anual, nós estamos no 7º trabalho, 7º relatório. Quem faz é o Francisco Galiza, que faz trabalhos aí para todo o mercado. Fez para nós também. Cara fantástico. No mercado de seguros aí ele domina bem os números, né? Então, os nossos números, a gente tem 41 associadas, né? Atendemos o final do ano passado, que foi o relatório, atendemos 18 mil corretores no estado de São Paulo. Caramba. Se você pegar aí que o estado de São Paulo tem por volta de 50 mil corretores, né? Então você vê que a gente atende impressionante, né, um número de corretores muito, muito grande. Em termos de faturamento, o que essas 41 assessorias arrecadam de prêmio no ano foi 2.750 bi, né? Então são números bem representativos aí. Sim, e com mix muito bom, né? A assessoria sempre teve o conceito de ser muito automóvel. Claro, não era que a gente, era o mercado que era muito automóvel. Exato. Mas hoje, quando você pega a Conseg, a produção dessas 41 assessorias, né? O automóvel, ele deu uma descolada ano passado, porque o ticket médio aumentou muito, né? Então, o volume de prêmio no automóvel cresceu. Mas no relatório de 21, automóvel era 46%, saúde 40%, então estava muito próximo, saúde. Vida de 4%, 5%, né? Você fala, pô, pequeno vida, mas é o que o nosso mercado de corretor representa mesmo no mix aí, né? Sim. E 4% em cima de 2.800, a gente está falando de mais de 100 milhões de prêmio em vida, né? Então, a gente tem aí uns números bastante robustos, a Conseg, de modo geral. Fantástico. Você hoje é presidente da Conseg. Quando você olha para as assessorias, qual que é talvez o próximo desafio, né? O que é um modelo absolutamente já consagrado, enfim, tem uma clareza, acredito que hoje, tão grande pelos corretores como também pelos seguradores, né, do papel, da importância. Assim como a de São Paulo, vejo outras Aconsegs e cada vez com mais relevância, né? Claro que São Paulo tem um destaque grande, mas qual que você acha que é o próximo grande desafio? Assim, o que para esse modelo de negócio, aonde que está o próximo passo? Emílio, eu acho que aí é o papel da Conseg, é o papel de sindicatos, todos aqueles que cuidam do corretor de seguros, é realmente a gente ajudar a apoiar muito mais o corretor para esse novo momento que a gente entra aí, que já entramos, né? De tecnologia, de marketing digital. A gente vê os corretores muito carentes. Sim. Então, a gente tem cada vez mais investir em capacitação, treinamento e um pouco além. Né? As assessorias já fazem um pouco disso, né? Algumas de disponibilizar ferramentas de multicálculo, de gestão, CRM, a gente ajudar esse corretor a se profissionalizar mais e se preparar mais para esse mundo digital. Eu acho que essa missão é grande, não é só de Aconseg, é de todo o mercado aí. Quando você fala me veio à cabeça aqui, né? Das outras Aconsegs, nós fizemos aí na véspera, na semana passada, retrasada, um jantar com as 6 Aconsegs do Brasil. Nós temos já 6 Aconsegs. A mais recente, que tem menos de um mês, constituída é do Centro-Oeste. Então, a gente fez um jantar aí, encontrando essas 6 Aconsegs com uma grande parte dos seus associados e junto com o mercado de seguradores. Então, juntamos no jantar aí 160, 170 pessoas. Legal. Foi um negócio muito, muito interessante. E a gente imagina que São Paulo só São Paulo tem a ensinar para todo esse mercado aí, porque é um modelo que nasceu em São Paulo. Mas a gente vê já assessorias aí em outros estados, no próprio Centro-Oeste, Norte, Nordeste, fazendo trabalho muito, muito mais digital, né? Prospectando corretores no Brasil todo. Então, acho que vai ser uma troca de experiências muito grande aí entre as Aconsegs. Eu fico feliz de ter promovido esse encontro aí. Esse foi o primeiro encontro? Esse foi o primeiro encontro. Então, legal. A gente já está criando uma agenda aí de ter mais encontros, de realmente trocar experiências. Eu acho que é muito importante. E são desafios parecidos?
Claro, cada um na sua região, né? A gente pega Norte e Nordeste, onde tem menos corretores e tem mais vendedores de seguros. Então, sabe, tem um outro Sim, trabalho a ser feito. Mas, a princípio, são os mesmos desafios. interessante. Né? Interessante. No Norte, eu fiquei impressionado olhando alguns dados, né, nas ferramentas aqui da Tex. Eu fiquei impressionado. Fui no Congrenorte, que foi em Manaus. Com duas coisas. Primeiro, dado da SUSEP, o volume de corretores na região é baixíssimo, é muito pequeno. E segundo, o comissionamento na região, 50% deles é 25% de comissão. Então, tem um universo de oportunidades lá também muito grande, né? Então, assim, é interessante como essa regionalização, tanto de, às vezes, produto, como do desenho da oferta, ele também pode ser feito de formas diferentes, né? O Brasil é muito grande, né? São realidades muito diferentes, né? E a gente, como está em São Paulo, a gente tem o privilégio de ter 50 mil corretores no estado de São Paulo. Metade na capital. Então, vamos falar aí de 25 mil corretores. Então, as assessorias têm um universo muito grande de corretores para trabalhar. Então, a gente nunca se preocupou muito em fazer prospecção fora da região. A gente já tem um número bom, né? Eu tenho uma sede em São Paulo, tem uma filial em Guarulhos, que também lá a gente pega, né? A gente tem um número grande de corretores para trabalhar. Esses outros locais, é o que você falou, tem o cadastramento tem poucos corretores. Então, quem está em Manaus está prospectando o corretor no Maranhão, prospectando. E a gente vislumbrou isso mais na pandemia, pós-pandemia, que você vê que dá para atender corretores em qualquer lugar que ele tiver, mas esse pessoal já faz isso há mais tempo que a gente. Até pela escassez, né? Assim, Exatamente, tem menos, a necessidade de de procurar fora da sua região. Então, a gente acha que tem muito a aprender também com essas assessorias fora de São Paulo aí. Que legal. Né? É uma troca muito interessante. Em software, é muito comum você pega uma empresa muito bem estruturada, grande e tal, só que se ela nasceu há 20 anos atrás, ela tem uma série de questões que são dívidas técnicas de quando ela nasceu, que é 20 anos atrás. Então, as coisas eram feitas de determinada forma. Tal. Então, o interessante é, qualquer consegue que nasce hoje, ela já nasce aprendendo tudo que vocês já fizeram, tudo que foi feito antes, e ela pode partir de um degrau diferente. Né? Ela fala, tá bom, qual que é o problema de hoje? Marca digital, tá bom, tem uma assessoria focada. Então, acho que é sempre um desafio, assim, estar no mercado há tanto tempo é uma evidência da competência, né, que se tem, e é sempre um desafio adicional de falar, tá bom, e eu preciso também me movimentar rápido, né? O efeito de trocar, né, de trocar essas experiências sempre tende a ser bem legal. O mercado de seguros ele tem mudado muito nos últimos anos e, na sua percepção, qual que é o futuro assim do mercado de seguros, de tudo que a gente tem visto, né? Teve o movimento do sandbox, teve algumas mudanças de regulamentação, tem algumas em curso, né, sendo discutidas já há algum tempo, mas tem alguma coisa que você tem olhado e falado, bom, esse pode ser um caminho interessante ou para onde o mercado está indo e que você tem ficado atento? Eu acho que a gente assiste aí, né, Emir, uma consolidação das grandes seguradoras. A gente tem exemplos aí mais recentes. Uma HD comprou a Som, passa um ano, compra uma Liberty. Né? Então, a gente vê aí, né, realmente uma concentração nas grandes. E, por outro lado, vê seguradoras que estavam no sandbox até pouco tempo atrás e agora já estão no nosso mercado normal, outras entrando no sandbox. A gente começa a ver seguradoras aí, vê um nome, fala, o que é isso? Vai ver, é uma seguradora já vendendo seguro de automóvel sob demanda, de um modo diferente. Então, a gente vê aí uma mudança de mercado. De um lado, uma concentração, mas também a gente vê novos players entrando. Sim. Em modelos diferentes, né? De comercialização, de produtos. Né? Então, eu acho que a gente precisa ficar muito atento a essas novas seguradoras entrando. E uma coisa que a gente
não fique tranquilo, mas é até muito prazeroso ver, né? O que para o corretor era uma ameaça no passado, né? Ele via essas insurtechs, né? Venda direta, como uma grande ameaça ao seu negócio. Teve corretor que quis até fechar, falou, não, eu vou fechar agora porque mais para frente eu vou ser obrigado, eu não vou ter mais mercado. E a gente vê que todas essas que entraram, né, com o modelo de não ter o corretor, muitas estão procurando corretores e muitas dessas, além do corretor, procurando assessorias. Sim. Então a gente vê que no Brasil a distribuição via corretor é ainda muito vantajosa. Uhum. Né? E o consumidor talvez não, com certeza prefira ter a intermediação do corretor de seguros. Né? Então eu vejo aí a gente ficar atento a essas novas oportunidades que aparecem, né? O que eu vejo também de seguradoras entrando aí de muitos produtos diferentes, né? Então a gente ter essa oferta, né? Que eu acho que todo mundo, o interesse de todo o mercado é vender mais. Sim. E talvez essas seguradoras entrando com modelos diferentes de produtos, elas vão atingir públicos que não estão comprando seguros, né? São seguros mais baratos, seguros mais enxutos. Então, eu acho que é uma tendência de mercado grande. Aí eu acho que é o que está acontecendo de mais relevante. No Teleporte, a gente tinha, antes da pandemia, 17 seguradoras no automóvel e tinha uns 17, 20 produtos. Então, tinha a Tóquio e a Tóquio Clássico, né, uma variação. Tinha produtos assim. Hoje em dia são 46 produtos dessas 18, 19 seguradoras. Então, assim, realmente, o volume de produtos diferentes, de ofertas diferentes para cada perfil, para cada necessidade, tem crescido muito, né? Sim. Aí falavam no começo assim, a simplificação do questionário não vai ser mais necessário o multicálculo. Pô, mas com essa quantidade de oferta, eu não sei. Me explica aí qual é a melhor das 41. Eu não tenho a menor ideia. E você vê esse negócio de produto, né? Como tem espaço para crescer. Sim. Né? Você pega a Surrai. Uhum. Surrai é uma seguradora que está fazendo 11 anos agora. Né? Começou lá atrás, uma seguradora, né? Surrai, as pessoas achavam Surrai é japonesa, não entendiam muito bem o que era, né? Trabalhando num nicho de mercado que ninguém queria, carros mais velhos, carros blindados com mais de 10, 15 anos, carro de coleção, tudo aquilo que o mercado não queria, né? A Surrai falou, pô, esse negócio não vai dar certo. E hoje, passado aí 10, 11 anos, a Surrai está entre as 10 seguradoras do mercado. Sim. Então, a gente vê que, né, entendendo um pouquinho a necessidade do mercado, o que o consumidor pode comprar, é receita de sucesso. A Surrai em motocicleta é um fenômeno, né? É impressionante. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi de uma seguradora, isso se tornou comum hoje em dia, mas foi a primeira vez que eu ouvi de uma seguradora falando assim, o que ninguém quer? Porque normalmente era para onde está todo mundo indo, né? O que está todo mundo se movimentando, qual que é o interesse? E de repente ela foi na linha contrária, né? Falando, o que ninguém quer? Deixa eu tentar precificar muito bem isso, porque no final das contas, se ninguém quer, a minha oferta é a única oferta que a pessoa tem. Então, se estiver bem precificado, tem espaço, né? É impressionante, né, o trabalho que eles têm feito. Né? Sem dúvida. E eu acho que a linha comercial deles também foi bastante interessante. No começo, 100% era assessorias. Ela viu que ela poderia manter uma estrutura muito enxuta, uma despesa administrativa baixa, Perfeito. utilizando as assessorias. Né? Então, ela começa ali com as assessorias e com a gente ela falava, o discurso era, corretor, se o seu cliente pode comprar um produto convencional da Bradesco, da Sul América, da Porto Seguro, venda esse produto. O nosso nicho é esse aqui. Ou seja, não teve confronto, não teve... Né, e cada um no seu mercado, isso é importante. Hélio, nessa tua fala, né, eu recentemente escrevi para InsurCorp, né, uma revista, e
falando um pouco disso da alocação de risco, que é um conceito muito claro e difundido no mercado financeiro, mas que às vezes não é tão visto dessa forma no mercado de seguros. Mas no final das contas, cada vez mais ter a clareza do que cada seguradora quer é fundamental para o corretor, senão ele fica tentando enfiar uma peça quadrada num negócio redondo, né? Você acha que esse trabalho tem sido feito ou tem-se uma clareza do qual o apetite de cada uma por qual risco? Com certeza. E a gente costuma até brincar, né, que a consultoria mais barata para uma seguradora é reunir corretores, até próprios segurados, e ouvir o que eles querem, né? Então, tem seguradora aí, empresas que às vezes ficam com consultores dentro da empresa 1, 2 anos, né? Milhões de euros. Milhões de euros, dólares sendo gastos ali. E realmente a nossa consultoria, né, de assessoria, os corretores, de um modo geral, conversando com a seguradora, é onde vai achar o produto que vai ser vendido. Não adianta ficar querendo colocar uma porca, um quadrado numa... não tem jeito. Hélio, assim, até para eu aprender, né? Às vezes a gente sabe tudo que deu certo, né? Se for olhar a biografia que escrevem sobre as pessoas, tem lá normalmente tudo que deu certo, né? E você fala, bom, de duas uma, ou essa pessoa é um gênio, ou eu sou muito ruim, porque para mim as coisas não foram todas perfeitinhas assim. Tem algum erro que você se lembra que foi importante para você? Às vezes na hora muito incômodo, óbvio, como normalmente a gente enxerga o erro, né? Mas que passado algum tempo você entendeu qual a importância daquele erro? A gente vive numa sociedade frequentemente que o erro tem que ser enterrado, né? Tem que ser escondido. Pô, Emílio, claro que eu devo ter errado várias vezes. Vi meu erro, serviu como lição, mas não estou conseguindo me lembrar agora. Mas com certeza teve. E tem algum não que você se orgulha de ter dado? Não vou por esse caminho, ou não, isso não faz sentido. Essa é a lógica, né, dessa brincadeira que eu estou fazendo aqui, que é a gente normalmente vai pelo caminho do certo em todas as coisas. E normalmente tem uma construção muito interessante que é efetivamente onde a gente aprende, mas a gente, sei lá, às vezes precisa parar muito tempo para lembrar, porque não é o que opera no dia a dia, né? Mas que tem alguns nãos que às vezes você fala... Eu lembro de um que o pessoal aqui da Tex conta, né, o Omar e o Bruno, que lá no começo, quando começaram as corretoras online, Bidu, Minuto, Compara, enfim, falaram, cara, vocês têm que ser uma corretora, porque, falando para a Tex, vocês têm que ser uma corretora, porque o que todo mundo quer é a integração com as seguradoras, é o software, é toda a tecnologia. Vocês já têm, vender seguro é fácil. E eles falam, cara, não, é exatamente isso que a gente não quer. A gente veio de lá e não é esse o modelo. A gente acredita num modelo diferente. E eles falam que é o não mais importante que eles deram aqui. Tem algum não que você também se lembra? Olha, eu vou colocar uma situação, não é bem um não, mas que é uma decisão que eu tomei lá atrás que eu acho que foi super assertiva, né? Estou falando de coisa de 20 e poucos anos atrás. As assessorias, de um modo geral, trabalhavam o automóvel massificado, o RE. E a própria Sul América propôs para as assessorias entrarem no mercado de saúde, que naquela época era dominado pelos grandes salões de vendas, concessionárias, né? Vendedores que não eram corretores de seguros, um produto que os corretores não acreditavam, achavam que aquilo não era para ele, que o negócio dele, ele se sentia, né, como fez lá curso da escola, Funenseg, achando que tem que vender o automóvel, papapá. E a Sul América propõe para as assessorias, naquele momento, fala, olha, entram nesse mercado, vamos colocar o corretor para vender o saúde. Um ganho muito inferior ao que a gente ganhava nas outras carteiras.
e teve muita assessoria que não viu ali uma coisa que ia agregar valor na operação, né? E eu, na hora que me foi proposto isso, que eu vi que ia ter um comissionamento pequeno, mas de uma forma recorrente, um vitalício, né? Falei, não, estou dentro, né? E realmente foi uma decisão super acertada. Hoje, o saúde, os corretores, claro que foi muito difícil, o corretor tradicional começar a vender um produto que ele não conhecia, que ele não confiava, sempre com aquele medo de fazer uma venda errada e perder, às vezes, o cliente que dava para ele uma frota, um seguro empresarial. Então, foi muito trabalhoso, mas para mim, para o Pipari hoje, 30% da receita da Pipari vem do saúde, 30% a 35%. Né? Então foi uma decisão bastante acertada e que alguns disseram não naquele momento, mas a gente disse sim. Foi muito importante. Foi. Muito bom, muito bom. Hélio, tem um quadro aqui que a gente coloca que é se você já acionou teu seguro, né? Se você já teve algum sinistro, qual foi a experiência, se tem alguma história. Se não tiver a sua, mas que você conheça. Olha, felizmente a gente está nisso há muito tempo. Fala, seguro é bom para ter, mas não para usar. Para usar, né? Não que vai ser mal atendido, mas sempre que você vai usar um seguro é porque aconteceu alguma coisa de ruim, é o sinistro, né? Mas eu utilizei já várias vezes, mais o assistência 24 horas, né? Chegar de manhã na garagem, ver um pneu no chão. Hoje em dia não fura tanto pneu como antigamente, mas antigamente sempre tinha um pneu furado. Você via o pneu, subia para o seu apartamento, ligava, tomava banho, enquanto chegava o cara para sair de carro, né? Então, experiências muito boas, né, com assistência 24 horas. Felizmente, nunca tive um problema mais sério. Com assistências, eu tenho uma longa utilização. Eu sou bastante distraído na manobra em garagem e tal, então, frequentemente, meu carro fica sem retrovisor. Eu acho que esse é o tipo de cobertura, assistência mais interessante, né, de usar, porque é o que a gente tem visto, né, as franquias estão cada vez mais altas, então para você usar a sua franquia precisa ser um acidente maior e elas não tiram classe de bônus, né, então assim, é só resolver o problema, você não tem uma questão secundária, né, não tem um descasamento de valor muito grande, é barato normalmente. Então é uma experiência muito boa, né? E, Emir, você está falando de assistência 24 horas. Sul América foi a que trouxe o serviço de assistência 24 horas para o Brasil, foi a primeira companhia, né? É mesmo, eu não sabia. Era com uma francesa, não me lembro o nome. Uhum. E foi a maior dificuldade, né? A Sul América trouxe e começou, claro, com muito menos serviço que tem hoje, né? Mas era o guincho, era os serviços básicos aí. E colocou no automóvel cobrando, aí não vendia, aí ela começou a dar de graça. E hoje o assistência 24 horas é impensável você ter qualquer seguro que você vai fazer hoje, você coloca alguma assistência 24 horas, né? Mas você vê como que tudo que é novo a gente volta àquilo, né? Tem um amadurecimento, causou uma estranheza, tem uma dificuldade, né? Desconfiança, pô, mas será? Se eu precisar, vão me atender mesmo, então? Eu lembro que eu já contei essa história aqui que o pessoal, quando desenvolveu o multicálculo de residência, os desenvolvedores falavam, tá funcionando, mas está errado. Aí falavam, por quê? Falavam, porque custa R$300, R$200 o seguro de uma casa de 1 milhão e não sei quanto. Aí falam, não, tá certo, é isso mesmo, né? Assim, o risco de uma casa é infinitamente menor do que um carro que está rodando. E quando você olha para as assistências embarcadas em residencial, ainda mais, né? Porque qualquer coisa, dado esse valor, qualquer coisa que você precisar, pelo menos São Paulo, tá? Não sei como que é nas outras cidades e estados, mas se você precisar de um chaveiro à noite, é mais caro do que o seguro. Sem dúvida. E pago à vista, então é pior ainda. E com toda a segurança está indo ali um prestador de serviço que, que você com uma indicação da própria seguradora. Não é alguém que você pegou no Google ali, né? Sem conhecer. Hélio, agora até para a gente te conhecer melhor, mais próximo, a gente tem um quadro que a gente chama de Minuto Final. E aí eu queria te perguntar alguns pontos para você também contar para a gente, dar indicação aí. Então, um lugar que tenha sido inesquecível. Emir, eu sou casado há 38 anos. Uma mulher maravilhosa, companheira.
E a gente tem uma particularidade, a gente casou no dia 15 de janeiro, ela faz aniversário dia 16 de janeiro e eu 22. Então, há 38 anos que a segunda quinzena de janeiro é sagrado, essa é uma viagem que a gente sempre faz. Então, eu já conheci lugares exóticos, fantásticos, nesses 38 anos. Às vezes até fica difícil arrumar o roteiro. A gente vai repetir ou a gente vai? Que aí janeiro é inverno no hemisfério norte, você fala, não, para lá é muito frio. Aí você começa a não ter muita opção, né? Então tem lugares maravilhosos, mas o que me vem à cabeça é uma viagem que eu fiz a início de setembro. Um dos meus filhos fazendo um home office em Madrid, até chegou no Brasil essa semana. Mas falava, vamos aproveitar que ele está lá, vamos fazer uma viagem juntos, né? Uhum. Então, fui eu, minha esposa, o meu outro filho, né? São 2 filhos que você tem? São 2 filhos homens. Então, viajamos em família, com as esposas, né? E foi uma viagem que eu não fazia há muito tempo com eles. Que legal. Meu filho mais velho tem 37, o caçula 33, que já deixou de viajar com a gente há muitos anos. Então, para mim e para minha esposa, foi uma viagem fantástica da gente voltar a viajar com as crianças. Então, viajamos Madrid e Barcelona, ficamos 2 semanas lá, nessas 2 cidades. E no fundo, se fosse para qualquer lugar, teria sido, né? Assim, com quem você Exato, estava, eu acho né? que são momentos, né? Companhia. E depois Barcelona, visitar as obras de Gaudí, né? Muito ainda legal. Não conheço. Quero muito conhecer, ainda não conheço. Então vá, é maravilhoso. Legal. Um momento marcante, Hélio. Já que a gente está falando de família, eu acho que é o nascimento dos filhos. Eu acho que é difícil bater. É um momento. Você ouvir o primeiro choro, é muito bom. Eu nunca tive muito isso na cabeça, assim, de ter filhos ou de ficar imaginando e tal. Mas minha filha tem 3 anos agora, né? E nasceu quando começou a fechar tudo para a pandemia e tal. Então eu tive a oportunidade de ficar 6 meses em casa com ela e tal. Mas é a coisa mais maluca e interessante assim na vida, né? É fascinante. Muda né? totalmente na vida da gente. Né? Um sonho realizado, Hélio? Pô, eu acho que é ao Pipari. Eu acho que ao Pipari a gente conseguiu aí, né, nesse tempo todo, criar uma das grandes assessorias do Brasil, referência. Né? Então a gente fica muito feliz aí de estar contribuindo com esse mercado. Legal. E um sonho a ser realizado? Qual que é o próximo? A gente, nessa época de guerra tal, a gente tem, né, desejos aí mais humanitários, mas vamos ficar no nosso negócio aí. Meu sonho é continuar contribuindo com esse mercado, preparando o corretor da melhor forma possível, ajudando a ele a entrar nesse novo mundo digital aí. Então, acho que esse é um sonho a ser realizado. E seus filhos participam do negócio hoje? Não. Algum dos dois, não? Não, nenhum. Eu tenho que preparar a sucessão aí. Eles realmente... O mais velho, ele formou em rádio e TV, e começou logo cedo na MTV e tal. Hoje ele é produtor na TV Cultura. E o caçula fez marketing, esse até eu achei, eu acho que o Ale vai querer, pode encaixar um pouquinho, mas ele acabou indo muito pro design. Então hoje ele está no estúdio aí fazendo trabalhos incríveis. Então eu acho que eles já estão com um caminho bem definidos aí. Muito legal. Um livro, Hélio, que você te marcou ou que você indica? 21 lições para o século XXI. Do Harari, aquele grande pensador, né? E é um livro acho que 2018, então temos aí quase 6 anos. Mas quando eu li na época, você acha que acabou o seu negócio, né? Que você não vai estar preparado para a coisa, ali falando muito já de inteligência artificial, da mudança no mercado de trabalho, e a gente vê que as coisas vão acontecendo, a gente vai absorvendo tudo isso, e não é tão traumático como a gente imaginava quando lê. Mas eu acho que é um livro super interessante, eu acho que todo mundo precisaria dar uma lida lá, que ele é sempre muito atual. Interessante o que você falou, eu acho que eu nunca tinha entendido isso, assim, né? As coisas acontecem, só que
não tem uma quebra, ela vai acontecendo, né? Então não tem um rompimento, né? Com certeza. Interessante. Tem um filme que você te marcou? Olha, filme não, mas esses últimos acontecimentos aí de guerra, Israel, o grupo terrorista Hamas, uma série que me veio muito à cabeça é Falda. Então, não sei se você assistiu, mas Ainda não. Esse então final de assista, semana é para. porque realmente mostra ali com muito realismo, é impressionante a inteligência de Israel, né, tentando coibir ali as ações do Hamas. Então, tanto é que os artistas estão Eles estão na linha de frente, né? Eles tão, estão. tão, tão na linha de frente, né? O diretor é um ex-major que também foi para a linha de frente, mas um realismo, e é muito interessante que o filme originalmente em hebraico, com tradução, claro, né? Poucos de nós poderíamos entender, e então dá um realismo, né? Aquele som do hebraico, então é muito legal. Minha esposa é judia, né? Então sempre que eu ouvi hebraico, eu ouvi como reza. Então, eu quando escuto alguém falando em hebraico no documentário ou, né, é engraçado assim, porque para mim sempre parece tem uma compreensão como se fosse uma oração assim, né? Mas é uma língua antiga, então de alguma forma talvez tenha mais questões do que essa, né? Sem dúvida. Tem algum ídolo, alguém que Oi, Mir, pode parecer piegas aí, mas eu acho que para mim um ídolo meu pai. Meu pai hoje tem 94 anos. Até antes da pandemia aí estava no escritório quase todo dia, né? Ama muito o seguro, ama pessoas, né? Essa parte comercial ele gosta muito, né? Então meu pai começou a trabalhar em seguro com 17 anos, com caramba, 94 tem 77 anos de seguro. E uma coisa muito interessante é que a carreira dele toda foi dedicada a atender corretor de seguros. Normalmente, a pessoa começa numa seguradora, numa área técnica, vai crescendo, né? Então, ele começa com 17 anos como inspetor da Sul América, em Uberaba, e se aposenta como vice-presidente da Sul América, tendo ficado aí 10, 15 anos como vice-presidente da Sul América, né? De uma família simples, arrimo de família logo cedo, uma família de sete irmãos, e uma carreira realmente um exemplo para todos nós, profissionalmente. E como na vida pessoal, constituiu uma família, somos 7 filhos também, caramba. com uma mulher maravilhosa, minha mãe, 70 anos de casado, completados aí em setembro passado, né? Um casamento muito feliz. Então, para nós como filhos, né, é um grande exemplo, né? É aquele bastião ali que, na hora que precisa de alguma coisa, de um conselho, é o grande agregador da família ainda. Então, realmente, o meu ídolo aí. Pô, que privilégio tê-lo há, né, Não, 94 anos. Pô, ele e minha mãe também com 92, os dois muito bem, lúcidos, né? Então a gente fica muito feliz. maravilha. E tem uma frase que te define ou que você gosta muito? Olha, eu acho que viver uma vida equilibrada, com bom humor, né? Onde o trabalho seja fonte de realizações e muito prazer. Então a gente realmente ter aí o trabalho como prazer, não como obrigação. Fantástico, fantástico. Hélio, obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo, né? A gente sabe quão corrido é para todo mundo, mas se reservar um período grande da sua tarde para poder estar aqui, para poder bater esse papo, dividir comigo e com quem estiver assistindo um pouco dessa tua trajetória. E não tenho dúvida que daria para a gente ficar horas e Com horas certeza. conversando e tem tantas outras histórias. Então, porta sempre aberta, sempre foi um prazer enorme poder ter você aqui. Emílio, eu que agradeço o convite aí, um prazer, não te conhecia pessoalmente, o Omar eu já te conhecia já de algum tempo, e a gente nos bastidores conversando um pouquinho aqui, eu entendi também um dos motivos do grande sucesso da Tex, né?
de dedicação ao mercado de seguros, não só ao corretor, às seguradoras também. E um pouco da sua história aí, de ter sido corretor aí, por ter vestido a camisa do corretor durante 5 anos. Eu acho que você foi um grande aprendizado, você conhecer ali as necessidades do corretor, né? Então, parabéns pela empresa que vocês construíram aí, né? Obrigado. Contribuindo tanto com o nosso mercado. Obrigado, Hélio. Eu soube um pouco mais também, o Hélio conhecia meu pai, né? Se conheciam, e meu pai sempre teve um grande carinho pelo Hélio. Então, prazer enorme, pessoal, hoje estar aqui conversando com o Hélio e fazendo essa entrevista para vocês. Obrigado, Hélio. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal.